Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem a alegria imensa de receber um músico, compositor, arranjador e também pesquisador e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Seja muito bem-vindo, Almir Cortes. Olá, Martinho, é um prazer estar aqui. Desde já parabenizo pelo programa Química em Arte. Prazer aqui é todo nosso, Almir, de você estar aqui para contar um pouco da sua história de vida, de composições, de arranjos, de participações em várias apresentações no Brasil, no exterior, dos seus CDs que você acabou desenvolvendo ao longo de sua carreira, os seus projetos junto à Unirio. Então vai ser uma conversa muito descontraída e gostaríamos já de início, então, que você pudesse contar um pouco lá do Recôncavo Baiano, né, que você vem dessa região da Bahia, de contar um pouco dessa sua historicidade de formação tanto humana quanto formação cultural. Você poderia compartilhar aqui conosco? Com certeza, sempre um prazer relembrar essa história e compartilhar com as pessoas. Bom, como você falou, eu venho do Recôncavo Baiano, de uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus, que fica ali próxima de Santo Amaro da Purificação, de Cachoeira, Nazaré, São Félix e outras cidades do Recôncavo. Nascido, criado lá, morei lá até quase uns 20 anos de idade, e na minha família a gente não tem músicos profissionais, mas meus tios, tio Aécio, tio Cléo, eles sempre tocaram em casa um pouco de violão, seja cantando e se acompanhando ao violão, ou tocando pequenas melodias, fragmentos de melodias, e a gente ouvia música, tinha discos de vinil, então tinha essa cultura em casa. E na rua, né, com os amigos que a gente vai conhecendo, as bandas locais, as bandas do bairro, as bandas da cidade. É uma cidade pequena, uma cidade modesta, 100 e poucos mil habitantes, mas tinha uma efervescência cultural, alguns artistas que já despontavam, que já tinham mais experiência. E meu início foi esse, foi tocando em casa, com meus tios, aprendendo as músicas, tentando aprender de ouvido, tentando aprender com eles, depois com os colegas, depois vendo as bandas, fiz algumas aulas particulares com músicos mais experientes da cidade. Depois, como é muito comum lá no interior, no Recôncavo, a gente tem as filarmônicas. E lá em Santo Antônio, a gente tem a Filarmônica Amantes da Lira, que é um grupo que hoje já tem mais de 100 anos. Então, estudei um tempo lá para aprender a ler música, a escrever. Toquei um pouco de saxofone por uns 6 meses, assim, lá com eles. Estudei um pouco de piano numa escola local também chamada Moza. Enfim, fui aprendendo de todas as formas e interagindo com os grupos musicais, com outros artistas. Comecei a acompanhar cantores e cantoras, tocar um pouco na noite. Então, o início em Santo Antônio é bem esse cenário aí, montando minhas primeiras bandas, meus primeiros projetos, e sempre em busca, sempre de olho em possibilidades para me aperfeiçoar, para desenvolver mais, né, esse lado musical. A música me pegou assim, de jeito mesmo, e eu me apaixonei e até hoje estou com ela. Infelizmente, você acabou escolhendo a música e trazendo o Brasil para a sua musicalidade, para o desenvolvimento das suas canções. Você levando o nome do Brasil para o exterior, para os cantos desse Brasil afora também, é uma grande alegria, inclusive para o Recôncavo Baiano, mas para todos nós brasileiros, de ter o melhor da música instrumental muito bem representada e hoje compartilhando toda essa sua experiência aí com a Unirio. Agora, enquanto compositor, como é que começou isso na sua vida, de ser compositor? Porque, geralmente, você começa imitando, né, fazendo os covers, tocando os clássicos, Jacó do Bandolim e outros. Mas, desse momento que você está estudando instrumento, aprendendo as técnicas, a ser compositor, como é que foi esse caminho?
Bom, a atividade de composição ela foi vindo aos poucos, é bem como você falou, a gente começa copiando, imitando, tirando de ouvido, né? Essa é a primeira habilidade que você começa a desenvolver. Mas aos poucos eu ia experimentando, fazendo alguma coisinha e tal. Teve uma fase no início também que eu estava muito ligado ao rock, à guitarra, né? Eu comecei no violão em casa e passei para a guitarra. E então tinha aquela coisa de tentar compor as primeiras músicas, arriscar algumas letras e tal, mas no início eram experiências assim, né? Não foi nada que eu levei à frente. Eu acho que o processo de composição ele começou a ficar mais presente à medida que eu fui acumulando um repertório, que eu já tocava muitas músicas, já tinha muitas músicas memorizadas, e aos poucos eu fui começando e fazendo algumas músicas que eu gostei delas. Isso foi vindo naturalmente, com o tempo, mas não foi algo que eu comecei compondo, não. Comecei, como você falou mesmo, tocando, tentando tocar o mais próximo possível das referências que eu tinha, né? Então ia tudo caminhando meio junto, porque o rock era muito forte, aquele rock dos anos 80, que na década de 90 a gente achava até que era mais antigo, a gente estava começando a tocar naquela época, e ao mesmo tempo o chorinho, como a gente chama na Bahia, no diminutivo, né? O choro, é muito comum falar chorinho assim de uma forma carinhosa, porque meus tios falavam, tinham fitas que chegavam, músicos mais experientes falavam, olha, tem que tocar isso aqui, é uma música que exige do instrumentista, é uma música que vai te ajudar a desenvolver, é uma música que tem uma relação muito forte. Então, isso foi caminhando junto, né? E lá a gente tem a referência muito forte do trabalho de Armandinho, Todô e Osmar, né? Gravando os choros e os frevos, misturando também com linguagens internacionais, do pop, do rock. Então, foi mais ou menos desse jeito aí que as coisas vieram. É exatamente o que compõe a tua historicidade, né, desde a sua infância até se tornar um grande instrumentista e referência no Brasil. Agora, tem uma música chamada Freveando. O que essa música lhe traz de alegria em sua carreira e como que foi o processo de constituição dessa música? Você poderia compartilhar aqui conosco? Essa música ela está no meu primeiro disco, que é um disco todo gravado lá em Santo Antônio de Jesus, com a turma de lá, então tem uma sonoridade local. Os instrumentistas de sopro que gravaram a primeira versão, que está no meu primeiro álbum, disponível em todas as plataformas, que se chama Almir Cortes. O primeiro álbum leva meu nome. Que é um álbum mais de composições mesmo, só tem uma releitura. E lá, os músicos da Filarmônica, Amantes da Lira, que eu comentei, eles participaram, e outros músicos da cidade. Então é uma música que me traz muita alegria mesmo. É minha primeira composição que ganhou certa visibilidade no estado da Bahia, porque ela foi premiada num dos festivais mais importantes que a gente tem lá, que é o Festival de Música da Educadora FM, que é uma rádio que tem um perfil educativo e cultural muito forte. E eles promovem esse festival, até hoje o festival continua sendo promovido por eles, e eu fui premiado em 2005 e em 2006 eu finalizei o meu primeiro disco. E com essa música eu pude me apresentar, por exemplo, no Teatro Castro Alves, que é a maior casa que a gente tem na Bahia, fica em Salvador. Toquei no Festival de Música Instrumental da Bahia, que era um festival que eu já acompanhava, e para mim foi uma alegria muito grande. Então é uma música que eu regravei depois num disco mais recente chamado Trançado, que é um trabalho que eu gosto muito, já fiz a outra versão bem diferente, e gravei também com músicos na Califórnia em 2014, uma oportunidade que eu tive de passar um tempo por lá. E é uma música que eu ainda gosto muito, ela é experimental, ela tem uma coisa da época, né, dessa fase que a gente está cheio de energia e querendo experimentar um monte de coisa. Ela tem um pé no frevo, o frevo pernambucano e o frevo baiano. Então é isso, é uma composição que ocupa um lugar bem especial aí na minha trajetória. Bom, então a gente pode agora compartilhar então essa música maravilhosa que você acabou sendo premiado na Rádio Educadora FM. Lembrando que em Laranjeiras do Sul existe também a Rádio Educadora FM. Olha que coincidência, hein? Que legal, olha aí, a educadora acaba tendo um papel muito importante. Eu lembro quando eu morava em Salvador, eu escutava, e era uma das poucas emissoras de rádio que falava o nome do compositor,
o nome do intérprete e às vezes até em qual álbum, qual ano, né, aquela gravação. Então, parte da minha formação era ouvindo mesmo a educadora. E um dos atrativos do festival primeiro eles escolhiam 50 músicas que começavam a ser veiculadas na programação. Então, para mim já foi uma alegria muito grande no início, estar entre as 50 e ouvir minha música na educadora, que era uma rádio que eu já acompanhava, e por final ela ter ganhado o prêmio e entrado no CD, na coletânea de 14 ou 15 músicas, que foi um disco produzido pelo festival. Então, com vocês, Freveando. A música Freveando que você acabou de nos apresentar, você faz umas frases de jazz. E você comentou que existe ali também o frevo pernambucano e o frevo baiano. Que diferença há nesses frevos, Almir? Bom, o frevo pernambucano é a matriz, né? O frevo começa no estado de Pernambuco, e a história, até onde a gente sabe, é que o grupo Vassourinhas um dia passou, né, pelas ruas da Bahia, e Moraes Moreira cantou isso muito bem, né? Varre, varre, Vassourinha, varreu um dia as ruas da Bahia, abriu alas e caminho para depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Então, Dodô e Osmar, maravilhados com aquilo e ouvindo o frevo, disseram: é isso, a gente tem que tocar essa música, e começaram a tocar ao jeito deles, né? Nos bandolins cavaquinhos, no pau elétrico, que é o primeiro protótipo que vai se transformar na guitarra baiana, e Armandinho, ainda menino, começa a tocar com eles, e junto com os irmãos, a família Macedo, né? Eles vão desenvolver essa linguagem que ficou conhecida como frevo elétrico ou frevo baiano, que dá início ao Carnaval de Salvador, né? Que já é um frevo
tocado pelas guitarrinhas, diferente do frevo pernambucano, que é orquestrado, tem a orquestra típica, com sopros, né, os metais e as madeiras. Então, é um frevo já elétrico, instrumentos eletrificados, nesse contexto do surgimento do que viria a ser o trio elétrico, e o jeito deles tocarem com as duas guitarrinhas abrindo vozes, né, cada um fazendo uma voz, acabou tendo essa sonoridade diferenciada, né? Mas a fonte, a matriz é de Pernambuco. Quanta riqueza de conhecimento e história existe aí, né, para você trazer todos esses elementos que diferenciam um frevo do outro. Mas isso é resultado do seu processo de formação, de leitura e busca de mais conhecimento. Você acabou fazendo a graduação, o mestrado e o doutorado ao longo da sua vida acadêmica. Em que momento na sua vida, Almir, você saiu da condição de músico enquanto formação popular para ser um músico de formação acadêmica? Conta aqui para nós como é que foi esse processo aí. Vamos lá. Eu já tocava, já atuava como músico nas bandas e em formatos de duo e trio há pelo menos uns 5 anos, quando eu passei no vestibular e comecei a cursar violão na UFBA, em Salvador, na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Então, eu costumo pensar assim que eu já era músico, eu já tinha essa vivência, já tinha gravado algumas coisas, já tinha um tipo de profissionalização ali, tocando inclusive mais guitarra nesse período do que violão. E quando eu fui para a universidade, foi no intuito, claro, de ampliar seu conhecimento, de conhecer outros repertórios, aprimorar sua técnica, melhorar sua leitura, e também a possibilidade de conhecer outros lugares. Então, eu fui para Salvador, pude me mudar para Salvador. Lá morei 6 anos, tive um contato muito forte com a cidade, sem perder meu vínculo, sempre voltava, porque eu continuei muito atuante nas bandas e sempre tive muitas parcerias em Santo Antônio, minha cidade no Recôncavo. Até hoje eu mantenho parcerias, minha família ainda está lá, a família da minha esposa também, que é de lá, a gente saiu de lá juntos, fomos para Salvador. Então, assim, a faculdade, ela sempre teve essas duas possibilidades para mim, não é? Claro, o estudo, a formação e a possibilidade de me locomover, de conhecer outros lugares, de morar em outros lugares, de ter outras experiências. Porque eu nunca parei de tocar na noite e de ter meus trabalhos mais artísticos. Eu sempre tentei somar tudo, ter essa vida dupla, né, de estar na academia, estudar, tentar cumprir, fazer o melhor que eu posso, mas sem parar de tocar, de atuar em grupos diferentes, de montar meus trabalhos, de gravar meus discos. Então foi assim que eu saí de Santo Antônio, fui para Salvador, morei 6 anos aproximadamente, fui para Campinas para estudar na Unicamp, fazer o mestrado, e fiquei um tempo lá, porque fiz mestrado, fiz doutorado. Lá eu tive bolsa de estudos, isso é uma coisa importante da gente falar, que essas bolsas elas são muito valiosas, porque elas possibilitam, por exemplo, que isso aconteça, que você possa sair do seu estado e ter essa experiência. E de lá eu consegui bolsas também para ir para o exterior, para fazer um ano do curso do doutorado, por exemplo, nos Estados Unidos. Foi minha primeira experiência lá. Com isso eu pude estudar, me aprofundar, aprender inglês. Então, são várias habilidades. Eu costumo pensar a faculdade, ela acaba sendo um ponto de encontro, onde você conhece outras pessoas que se tornam parceiros e parceiras musicais, né, do trabalho artístico. Tem todo o conhecimento, toda essa comunidade acadêmica, tudo que ela congrega ali, que ela vai juntando ao longo do tempo, todos os trabalhos, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, os professores, os músicos que vão lá tocar e dar oficinas, enfim, uma série de coisas. E também elas possibilitam, elas dão subsídio para que você continue desenvolvendo sua carreira na música. Em outras áreas também, no meu caso, na música. E justamente essa questão do financiamento público para o aperfeiçoamento profissional, tirar também da sua zona de conforto o estudante que está sempre naquela região e quer conhecer outra cultura, é muito importante a questão das bolsas. Por isso que a gente tem que defender sempre por mais bolsas de pesquisa nesse Brasil. No entanto, não é isso que tem ocorrido nos últimos anos. Infelizmente,
mas cabe a nós essa responsabilidade de chamar a responsabilidade dos representantes que estão frente às políticas públicas para que isso seja viável. Com certeza, isso é importantíssimo. Isso é um retorno muito grande para a sociedade. Toda essa minha vivência, tudo que eu experienciei, hoje eu compartilho já há algum tempo com meus alunos, mas antes com os colegas. Sempre retorno para a minha região, produzo lá com músicos locais. Então, isso volta de várias formas para a sociedade. E é isso, o conhecimento ele é construído de forma coletiva. E com isso, o aperfeiçoamento também é coletivo. Exatamente. Agora, falando um pouquinho aí das suas apresentações. Você esteve na Europa, esteve pela América Latina, esteve nos Estados Unidos. Então, durante essa tua trajetória de apresentações, aprendizagens, como é que foi este momento na sua vida dessas trocas? Foram trocas muito importantes, trocas que eu guardo assim no coração, né? Eu tenho parceiros musicais, colaboradores em vários pontos, justamente por causa dessas visitas, muitas delas com bolsa de estudo, outras para poder participar de eventos. E eu sempre tentei aliar as coisas, né? Se tem um evento acadêmico, você acaba também preparando uma apresentação musical para fazer ou no evento ou em algum local da cidade. Você acaba entrando em contato com as pessoas e vai conhecendo quem são os músicos, os organizadores, os fomentadores de cultura do local. E assim foi, desde minha primeira saída, que eu tive a oportunidade de passar um tempo na Europa, passei 3 meses em Barcelona, e de lá pude visitar a França, a Itália, Portugal, e comecei ali os primeiros contatos, depois indo para os Estados Unidos, fiquei um ano lá na Universidade de Indiana, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, a primeira vez, montei grupos, lá tenho vídeos dessa época, inclusive, no meu canal do YouTube tem bastante material, quem quiser chegar, só procurar por Almir Cortes, eu convido todo mundo a se inscrever lá, fortalecer o canal, tem muita produção, tem produção recente, tem produção de vários períodos da carreira. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eu voltei várias vezes, e a cada vez eu fui conhecendo outras pessoas que me levaram para outros estados, e tive a oportunidade depois de ir para a região que é chamada de Bay Area, que é a área da Bahia, de São Francisco, em torno ali de São Francisco, ou cidades como Oakland, Berkeley e outras, e a própria São Francisco, e onde eu tenho amigos mesmo, e pessoas com as quais eu gravei discos, eu toquei muito, eu continuo tocando, quando eles vêm ao Brasil a gente toca também, e mais recentemente tenho tentado expandir isso para nossos países vizinhos aqui da América Latina. Recentemente, a gente aprovou, por exemplo, um intercâmbio entre a Unirio e a Universidade de La Plata, uma parceria que se deu através do contato com o professor Juan Gascon, violonista, grande músico de lá, de La Plata. A La Plata fica a 1 hora de Buenos Aires, bem próximo ali da capital, da Argentina. E com isso, a gente está ampliando, fortalecendo esses laços. Eu tive a oportunidade de ir lá para dar uma oficina, um seminário de pós-graduação, como eles chamam, mas foi uma oficina bem prática, de tocar com o pessoal, de expor, tocar e comentar e falar de pesquisa, mas também falar de performance, de improvisação, dos ritmos brasileiros e, claro, aprender com eles. E a gente espera, o professor Juan está para voltar assim que for possível, né? Está esperando a pandemia passar um pouco mais para que ele possa vir pessoalmente aqui, passar uma semana com os nossos estudantes, e essas parcerias elas vão caminhando de várias formas, né? Essa é mais acadêmica, mas que acaba sendo artística, porque quando ele vier, certamente a gente vai fazer alguma apresentação aqui no Rio de Janeiro. Quando eu fui lá, além dessa atividade, a gente tocou em espaços culturais da cidade, aproveitei também a ida, fiz uma apresentação em Buenos Aires, e em outra oportunidade conheci músicos do Chile, conheci músicos da Colômbia, em todos os lugares você vai estabelecendo essas parcerias e trabalhando em rede, que é como geralmente todo o pessoal da música independente, como a gente fala, né, música que não tem tanto espaço na grande mídia, nas emissoras de rádio abertas, de maior alcance, acaba trabalhando muito em rede. Isso caminha junto, que tem sido sempre a minha busca, né?
manter a parte artística e a parte acadêmica sempre conversando, sempre em diálogo. Uma citação sua aqui, que é importante frisar, é a questão das parcerias e também do mundo artístico e do mundo acadêmico. O que que faz essa diferença entre o mundo artístico e o mundo acadêmico para um curso de música especificamente? Eu acho que o que faz a diferença, dá para pensar que são os protocolos, né, a forma que você se comporta mais ou menos em cada ambiente, né, quando você está no palco, quando você está no estúdio e quando você está na sala de aula ou quando você está fazendo pesquisa. Você tem procedimentos que você acaba seguindo, que são do campo, né, do meio. Mas o conteúdo ele acaba sendo bem próximo, assim, existem diferenças, existem, mas eu sempre tento falar para os estudantes e também para o pessoal com quem eu toco que não está na academia, que as coisas são muito mais próximas do que parecem. Por exemplo, na música popular a gente tem também grandes pesquisadores, grandes formadores de opinião. Você mencionou Jacó do Bandolim, ele foi um pesquisador. Ele pode não ter a formalidade acadêmica e um certo tipo de rigor, mas ele era muito rigoroso dentro dos parâmetros que ele estabeleceu para o período dele. A gente tem grandes formadores de opinião na música popular, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, dentre tantos outros. Então, não é algo também tão distante você refletir sobre o campo, você pensar sobre sua forma de ação, como você pode se posicionar enquanto artista na sociedade, e também a questão da pesquisa, porque todo músico, no final, ele é um pouco pesquisador. Tem época que ele está ouvindo mais determinado artista, ele está ouvindo mais determinado estilo. Poxa, eu estou pesquisando muito isso, estou tirando as músicas. Pode ser que ele não transcreva na partitura, ou pode ser que ele transcreva, mas que ele não faça uma análise por escrito, uma análise que segue determinados parâmetros. Mas do jeito dele, ele tem um conhecimento armazenado e ele sabe falar sobre aquilo. Pode usar outros termos. Na maioria das vezes a gente está falando da mesma coisa, só que usando outras palavras. Olha quanta riqueza aí que nós temos de elementos teóricos e da prática em conjunto na música ou a prática individual. Mas falando aí dessa questão da análise musical, na sua dissertação de mestrado, você fez uma análise do estilo de Jacó do Bandolim. E depois, no doutorado, você vem estudar harmonia e improvisação. Você poderia comentar um pouco desses trabalhos aí para nós? Eu estava finalizando a graduação, tocava mais guitarra e violão, eu fazia a graduação em violão e estava me dedicando bastante aos dois instrumentos, mas eu comecei a tocar bandolim e cavaquinho também, do meio da graduação para o final. E procurando um tema para fazer o mestrado, para tentar o mestrado na Unicamp, fui conversando com as pessoas, com os professores, com os músicos, e surgiu a ideia de estudar Jacó, justamente porque o bandolim era um instrumento que eu estava me aperfeiçoando e queria me aprofundar. Então surgiu daí, e não tinha ainda na época, eu fiz em 2006, eu concluí essa pesquisa, um trabalho que falasse da contribuição do Jacó enquanto intérprete. Esse foi o meu recorte, eu quis falar do que ele trouxe, do que ele imprimiu ao instrumento. Ele é uma grande marca, muitos mesmo, a maioria dos bandolinistas tem Jacó como uma referência, e eu queria documentar isso, colocar isso no papel. Então eu transcrevi interpretações dele de músicas de Pixinguinha e Ernesto Nazaré, duas referências no campo do choro, para ver justamente o que é da composição e o que Jacó trouxe. Então, a gente transcreve, primeiro a gente tira de ouvido, aprende a tocar, que é o que os músicos fazem o tempo todo, então precisa dessa habilidade, você precisa conseguir tirar bem a música, tocar bem, e daí você registra, faz uma transcrição, que ela passa para o papel através da notação musical, a notação ocidental, que é a mais utilizada, adapta algumas coisas para poder representar sonoridades que, às vezes, a partitura tem limitações. Então, a gente vai até onde é possível, adapta algumas coisas, deixa isso claro, fala que a escuta é sempre imprescindível. E eu tentei mostrar, deixando justamente a partitura da composição embaixo e a partitura da interpretação de Jacó sobre ela, sobreposta, e você consegue ver, à medida que você ouve, claro, o que ele trouxe.
o que não é da música, o que é variação melódica, rítmico-melódica, que os chorões fazem muito, Jacó era um mestre das variações. O que é ornamentação, você tocar aquela melodia e acrescentar ornamentos, né, pequenos enfeites, notas que enfeitam aquela melodia. E também o que ele trouxe de novo, de composição, de arranjo, de improvisação. Então, esse foi o mestrado, foi o primeiro trabalho que tem essa análise técnico-musical, já tinha biografia sobre Jacó, comentários sobre a atuação dele, mas o primeiro trabalho a fazer essa análise, até onde eu sei, foi o meu, e depois eu quis continuar trabalhando de uma forma mais ampla, sem focar num instrumento específico, como foi o caso do mestrado, que eu foquei no bandolim e em Jacó. Eu quis falar sobre a improvisação na música brasileira, que envolve a questão, como a gente fala no meio musical, da linguagem. Você improvisar dentro de um choro para que soe como choro, você improvisar dentro de um baião, de um frevo, e você ter aquela referência. Porque você pode fazer isso de forma mais misturada. Você pode usar, por exemplo, sonoridades, elementos, maneirismos, formas de tocar, timbres que apontam, que lembram um rock, por exemplo, que lembram o jazz, e você toca um samba e usa isso. Não tem nada errado com isso, isso é parte da estética, é parte das propostas musicais. Mas, ao mesmo tempo, você pode se posicionar de forma mais idiomática, ou seja, tentando tocar naquele estilo, usando um certo número, um universo de elementos e também de procedimentos, de forma de manipular, de mexer com o ritmo, de mexer com o contorno melódico, de articular, a articulação, né, o sotaque, o jeito que você pronuncia as notas também, talvez a gente possa dizer que é um dos elementos primordiais, assim, um dos elementos que mais caracterizam, né, esses estilos. Então eu queria documentar um pouco isso, trazer essa discussão, como que isso é construído, como que os músicos operam, como que eles lidam com essa bagagem cultural, porque além das notas, né, suas escolhas estão ligadas a um determinado contexto, você interage com um tipo de audiência quando você se posiciona dessa forma numa apresentação. Você toca de uma forma que você sabe que vai surtir determinado efeito para um público que conhece, que é iniciado no sentido de ter ouvido bastante aquele tipo de música. Então, eu documentei um pouco isso, fiz pesquisas de campo, entrevistei vários músicos. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, eu quis focar mais na parte de metodologia, porque nos Estados Unidos a parte do jazz já é muito avançada nesse sentido. A Jazz Education, né, a parte de educação, já há muito tempo vem documentando e construindo estratégias, ferramentas para você desenvolver a linguagem jazzística, por exemplo. Eu quis ver como isso é feito, não entrei no mérito do conteúdo tanto, mas das estratégias metodológicas. E tentei trazer isso dentro do possível para a música brasileira, foquei no choro, no frevo e no baião, mas eu acredito que muito do que está lá pode ser expandido, inclusive eu tenho um aluno hoje de mestrado que ele está querendo expandir isso para outros gêneros, a partir de alguns procedimentos que eu elenquei lá na tese, lembrando que tanto o mestrado sobre Jacó e essa tese sobre improvisação em música brasileira, todo mundo tem acesso, isso é gratuito, é só buscar em qualquer buscador. Por exemplo, as minhas elas estão na biblioteca digital do Instituto de Artes da Unicamp. Mas, por exemplo, aqui na Unirio tem bastante material, na UF, enfim, todas as universidades que têm curso de música, ou música popular, se for o caso, você vai encontrar muito material, muita transcrição, muita análise, muitas reflexões sobre como tocar esse material. Então, a gente já tem um acervo muito rico e produzido por músicos que também são performers, que também são artistas, que tocam. Né? É uma reflexão feita por quem mete a mão na massa, na grande maioria das vezes. E isso traz todo um diferencial, principalmente para as pesquisas que são feitas nesse âmbito das práticas interpretativas, da performance, das pesquisas artísticas, que é uma modalidade mais recente que está ganhando força também, a pesquisa artística. Então, o meu trabalho vai por aí, ele passa um pouquinho ali pela educação musical, porque tem, além dessa parte toda de documentação e reflexão, tem propostas, como desenvolver. Então, eu deixo lá uma série de atividades, um passo a passo, para você praticar,
também, e com isso desenvolver o seu jeito de resolver essas questões, e o seu jeito de se posicionar a partir de todo essa bagagem, nesse material que eu consegui desenvolver e que continuo, claro, desenvolvendo, e como eu falei, vejo isso nas pessoas que leem meus trabalhos, nos estudantes, nos amigos, e isso é muito gratificante, você saber que passou ali 4, 5 anos da sua vida construindo algo que hoje está tendo desdobramentos. Eu acho que esse é um dos grandes valores do trabalho artístico e do trabalho acadêmico também. Justamente esses trabalhos acadêmicos que você desenvolveu, ele vem de uma formação prática ao longo da tua historicidade e que lhe trouxe aí a curiosidade em se aprofundar tecnicamente e teoricamente sobre esses temas. Mas isso também, com certeza, Almir, trouxe para você um repertório teórico musical, prático musical, para constituir a produção de 6 CDs ao longo da sua carreira. Você poderia aqui contar como que foi esse processo de composição desses trabalhos ao longo da sua história? Bom, o primeiro disco, como eu falei, foi todo gravado em Santo Antônio de Jesus, minha terra natal, no Recôncavo Baiano. Tem a sonoridade da terra, vários músicos locais, muitas participações que vieram para o disco. É um disco mais autoral, de composições, e é esse período que eu estou terminando a graduação e começando o mestrado. E é um CD que me abriu muitas portas também, como eu já mencionei, e que eu ainda gosto de muita coisa, assim, e que acho muito bom ter feito, porque é a partir do primeiro que você consegue se aprimorar e partir para os próximos. Então, esse primeiro disco chama-se Almir Cortes e tem esses aspectos aí que eu mencionei. O próximo disco ele já foi feito quando eu estava em Campinas, né, entre o mestrado e o doutorado, junto com uma cantora que ela é de São Paulo, mas morava em Campinas na época, chamada Bel Dias, uma amiga também, que eu conheci por intermédio de minha esposa, e a gente começou a tocar e naturalmente aquele repertório que a gente gostava foi se transformando num repertório para um disco. Então esse segundo disco chama-se Choro da Voz, feito com a cantora Bel Dias, e é um disco que, como o nome entrega, ele passeia por esse universo. Ele tenta mostrar pontos de encontro entre o choro instrumental e a canção brasileira. Então tem aquela polêmica do choro cantado, que algumas pessoas acham que choro pode ter voz, outras não. A gente pega, por exemplo, o Odeon, que ganhou uma letra de Vinícius de Moraes, e está ali no disco. A gente pega também músicas do repertório do samba choro. Então tem composições do repertório de Carmen Miranda, como disseram que eu voltei americanizada. Tem composições desse período aí da Era de Ouro do rádio, década de 40, 30, 40, mais ou menos, aproximadamente, como Apanhei um Resfriado, que é uma música engraçada. E tem também composições mais contemporâneas. Tem 3 músicas do Ginga, que é um grande compositor, uma referência para mim, para grande parte dos violonistas e músicos do Brasil. E a gente fez o Choro para o Zé, que é um choro moderno dele. A gente fez o Senhorinha, que está com a modinha. E fizemos também uma homenagem para Hermeto Pascoal, esse grande músico, que é uma composição chamada Chá de Panela. E tem, inclusive, um choro, um samba-choro de Tom Zé, que é um músico que não é associado ao samba, assim, ao choro, mas ele tem um disco muito importante dentro do cenário da música popular, chamado Estudando o Samba, acho que é esse o título, se eu não me engano, onde tem essa composição chamada Tô, que é uma parceria dele com Elton Medeiros. Então é um disco de músicas cantadas, em sua maioria. O primeiro foi completamente instrumental. Só um parênteses, no primeiro, além das minhas composições, tinha uma releitura, como eu falei, e era uma composição do Johann Sebastian Bach, grande referência do período barroco, que é uma influência direta da Universidade da Federal da Bahia. Na época, eu estudando violão lá, estudei com os professores Robson Barreto e depois com Mário Ulloa, que é uma grande referência na Bahia, um costarriquenho que já mora em Salvador há muitos anos, é um divisor de águas do violão na Bahia. E a partir dessa experiência eu trouxe um prelúdio de Bach para ser tocado com a guitarra. Veja que coisa, um prelúdio, música erudita, clássica, como a gente chama, né? Uma música do período barroco, tocada por uma guitarra elétrica,
com acompanhamento de um grupo de choro. Então tem tudo isso no primeiro disco. Tem um chorinho jazzístico, que é uma mistura de choro e jazz, tem umas coisas experimentais e a música Freviano, que a gente ouviu antes. E no segundo disco, é um disco mais de releituras, de arranjos, e um disco mais cantado. Tem músicas instrumentais também, tem a participação do grande Isaías Bueno, chorão da velha guarda de São Paulo, que é uma honra muito grande poder tocar com ele. Eu tive a oportunidade depois de tocar em outros momentos. No meu canal do YouTube tem vídeo com ele. Ele é uma referência, é um querido, assim, muito generoso. Então, assim, tem os músicos que tocavam comigo, da época ali de Campinas. Então, é um disco que eu gosto muito e um disco que foi financiado por um programa de incentivo cultural chamado FIC, que é o Fundo de Investimento ou Incentivo Cultural da cidade de Campinas. Foi um disco premiado. O primeiro disco eu fiz por conta própria, ele me deu um prêmio na Educadora FM, como a gente falou. O segundo, eu já consegui esse financiamento através de edital público para realizar esse disco. Depois de um tempo, eu gravei um outro disco, todo instrumental também, mas com canções, agora no formato instrumental, que é um disco chamado Limiar, que foi coproduzido pelo meu amigo e também parceiro João Paulo Amaral, violeiro e músico, violonista, lá que é do interior de São Paulo e mora em Campinas. Daqui a pouco eu falo mais de João, porque a gente fez um disco juntos também. Esse terceiro disco, chamado Limiar, ele foi gravado por um trio assim, bem especial, que é Chico Santana, um grande percussionista, que hoje está na Paraíba, na Universidade Federal, dando aula de percussão popular, mas um cara muito ligado à bateria de escola de samba, um super ritmista, Chico Santana, e Ronaldo Sajorato, um músico super experiente, que é do Sul também. Ele é de Passo Fundo, originalmente, atuou em vários lugares, Porto Alegre, Santa Catarina, fora também. Ele morou um tempo em Viena, tocou muito com o Renato Borghettino, da Gaita de Ponta. Ele tem um trabalho fantástico com a cantora chamada Isabel Padovani. Então, foi um trabalho assim que me deu muita alegria, aprendi muito com eles também, e a gente se divertiu muito ensaiando e gravando esse primeiro trabalho com esse trio. E com esse trio, a gente fez depois um próximo disco, que eu já falo sobre ele, mas então eu estava falando do Limiar, terceiro disco, que dentre as composições tem músicas que eu gosto muito, como Baião de Três, tem um choro todo espivitado, que tem um nome engraçado chamado Morde o Olho, tem uma composição chamada Encordoada, dediquei à minha esposa, tem uma música chamada Desapego, que é uma peça para violão solo, mas que lá ganhou um solo de saxofone do Rafael Ferreira, tem o Chico Santana nela, enfim, tem uma série de participações de músicos de São Paulo e da região ali, de Campinas, e tem as músicas, o Expresso 2222, de Gilberto Gil, no arranjo, junto com o João Paulo, que ele gravou comigo. Tem A Dança da Solidão, de Paulinho da Viola, uma música que fez muito sucesso na voz de Marisa Monte também, e a versão do disco flerta um pouco com as duas, mas já é diferente também. Então tem essas canções aí, e tem um chorinho muito emblemático, que é o Espinha de Bacalhau, do mestre Severino Araújo, que eu toquei na guitarra e no bandolim. Né? Eu começo na guitarra e passo para o bandolim, então é uma música que eu trago as cordas, coisas que eu vim desenvolvendo nos instrumentos de cordas que eu continuo estudando até hoje e que fui aprendendo ao longo do caminho. Passando para o próximo disco, chama-se Cordal, que é uma palavra meio inventada. A palavra existe, ela refere-se à peça, essa peça aqui, que prende as cordas do instrumento, que alguns violões têm, mas que essa viola aqui machete tem, alguns bandolins têm, mas a gente usou de uma forma mais poética, pensando nas cordas, porque é um disco que traz várias cordas, vários instrumentos de cordas. O produtor do disco, que é o Ricardo Matsuda, o grande Ricardo, que a gente teve a honra de ter ele nessa produção, músico fantástico, compositor, arranjador, tem arranjo dele também no disco. Ele brincou, ele falou que era uma plantação de cordas, né? Você tem um canavial, você tem também um cordal. E esse disco é o duo com o João Paulo Amaral, que eu mencionei, que é um músico que eu conheci na Orquestra Filarmônica de Violas, um grupo também bem importante ali de Campinas, que eu toquei durante o tempo que eu estava lá. Eu morei esse tempo lá fazendo, né, como eu mencionei, mestrado e doutorado, e ao mesmo tempo desenvolvendo essas parcerias todas, trazendo ideias que pintavam durante as pesquisas,
trazendo ideias que pintavam nas apresentações, nas viagens. Eu e João, por exemplo, a gente viajava de ônibus ali pelo interior, junto com a Filarmônica, toquei em quase todos os Sescs ali do interior de São Paulo e da capital, e a gente, nas viagens, levava os instrumentos e começava a experimentar. Começou a surgir, né, o início ali de um repertório que a gente desenvolveu. Tem bastante material da gente na rede, a gente gravou um programa muito importante que é o Sesc Brasil Instrumental, no Sesc Consolação, em São Paulo. Muito feliz de ter gravado esse show, participado desse evento que traz assim todos os grandes músicos. Você vai lá no canal do Sesc e você vai encontrar vários das nossas referências tocando. Então, participar desse programa com esse projeto foi uma alegria grande. A gente contava com a produção de Ruth Rubo na época, que também é muito responsável por conseguir essa apresentação lá. Foi um disco que foi contemplado com o PROAC, que é um edital de financiamento de projetos artísticos e culturais do Estado de São Paulo. É importante que a gente fale isso, né? Deixe claro quem viabilizou esses discos. Foram discos que concorreram a esses editais que são bem concorridos, os projetos foram aprovados. E nesse disco a gente trouxe 5 composições nossas, uma parceria nossa chamada Sotaques, brincando com nossos sotaques. Eu sou do Recôncavo, do interior da Bahia, e João do interior de São Paulo, de Mogi das Cruzes, da cidade de Mogi das Cruzes. E então cada um tem um sotaque. A gente trouxe nossos sotaques em forma de música, né, do jeito de tocar. Então no cordal você tem composições ali, uma música chamada Fazenda, do grande Nelson Ângelo, que ficou conhecida na voz de Milton Nascimento. A gente tem Toada, que é uma música do grupo Boca Livre, uma música linda com arranjo do Ricardo Matsuda. Então é um disco que traz esse universo também da música caipira, né, associado à viola, essa sonoridade mais rural. A gente tem músicas de Almir Sater, a gente tem uma música do Bambico, grande violeiro, que é o Brincando com a Viola, e tem também o Choro, tem o Língua de Preto. Então, sempre músicas que a gente se identifica com elas, músicas que são representativas para a gente, e sempre com nossos arranjos, o nosso jeito de tocar, o nosso jeito de traduzir o Nordeste, de traduzir a linguagem do choro, de traduzir a sonoridade da música caipira, e também nossas composições que vêm desses lugares todos, e também de referências internacionais, do jazz mais experimental, da música de concerto, da música de câmara, do rock também. Ou seja, são trabalhos sempre muito abertos. Eu costumo dizer que o trabalho artístico ele é poético, ele é mais abstrato, ele é mais fluido, ele não tem o rigor acadêmico que a gente se propõe, vou estudar isso, vou delimitar o universo. Não, o trabalho artístico ele navega muito no campo da intuição, e claro, essa intuição ela é mediada por sua formação. Então, está tudo junto e misturado, mas é de uma forma mais solta, vamos dizer. Bom, passando para o próximo disco, depois do Cordal, eu gravei um outro disco, que também foi aprovado no PROAC, que me dá muita alegria, e é um disco com o mesmo trio do Limiar, que é o terceiro, um disco chamado Trançado, que traz a participação do grande Harvey Wineapple, que é um super músico, clarinetista, saxofonista, original de Nova York, mas que mora na Bay Area, local que eu falei, né, antes, e é um desses amigos, parceiros musicais. E a gente fez um disco que o nome, Trançado, tem a ver com trançar, fazer esse imbricar ali a música brasileira, dentro da maior diversidade que a gente pudesse contemplar, e os sons que vêm, que são muito ligados ao jazz, principalmente dos Estados Unidos. Então, a gente trouxe Harvey, que é esse jazzista apaixonado pela música brasileira. O Harvey já gravou com todos os grandes músicos, Ginga, Marco Pereira, tem um disco em duo com Paulo Bellinati, e ao mesmo tempo ele tocou, por exemplo, na Big Band do Ray Charles. Então, ele tocou com McCoy Tyner, grande pianista de jazz. Então, ele é um cara realmente que trouxe esses universos nessa leitura dele, e a gente contribuiu da nossa forma. Eu trouxe, por exemplo, uma música, o Freviando, a gente regravou nesse disco com outra roupagem completamente diferente, já com a guitarra baiana, trazendo esse sabor local. Gravamos uma música do Ronaldo Sajorato, que é
do Rio Grande do Sul, e ele trouxe o caraguatá, que é uma chacareira, música que está nessa fronteira, Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai ali também. Então, ele trouxe essa música fronteiriça para a gente, uma composição dele que foi gravada. A gente tem um passeio muito grande, assim, e a gente tem dois arranjos muito especiais. Um do grande André Memari, pianista, compositor, que ele fez um arranjo juntando Ernesto Nazaré e um pianista chamado Gottschalk, Louis Gottschalk, que é um pianista dos Estados Unidos, que ele morou em vários lugares, em New Orleans, e morou também no Rio de Janeiro, faleceu inclusive no Brasil, e é um cara que trabalhou também com as danças latino-americanas, dentro desse âmbito da música para piano, coisa que Nazaré também fez muito, né? Tango brasileiro, a valsa brasileira, a polca, a brasileirada também. Então a gente reuniu duas composições, o arranjo é de um grande pianista, né, que é o André Memari, e a gente reuniu outras duas, que é um choro chamado Teclas Pretas, do Pascoal de Barros, que é um choro que flerta com o bebop, que é um dos segmentos do jazz, que tem o grande ícone Charlie Parker, e a gente trouxe então Donna Lee, que é uma composição emblemática de Charlie Parker, é um desafio tocar aquela música, e mostrou como ela tem relações com essa composição chamada Teclas Pretas. E quem fez esse arranjo foi ninguém mais, ninguém menos do que o grande Nailor Proveta, grande músico, improvisador fantástico, das referências a nível mundial que a gente tem da banda Mantiqueira, de São Paulo. Então, além dos nossos arranjos, das nossas composições, a gente tem esses arranjos muito especiais dessas duas grandes referências nesse disco Trançado. Lembrando que tudo está disponível nas plataformas. Quem quiser também adquirir os discos, pode entrar em contato diretamente comigo. E você encontra bem fácil, é só procurar que você já consegue ouvir os discos, ter acesso a eles. E pode também adquirir faixas avulsas, se você tiver interesse. Então, depois do Trançado, tem um disco que é o disco mais recente, gravado em 2019. É o meu primeiro disco lançado na Califórnia. Ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, porque a gente ia fazer isso em 2020, e foi quando começamos a pandemia, infelizmente. Mas em 2019, a gente gravou ele no início do ano, eu fui lá para a gente gravar, depois eu voltei em julho, aproveitando minhas férias aqui. Então, o que o músico faz quando ele está de férias? Ele sai para tocar. E aí eu voltei para os Estados Unidos, justamente no meu período de férias, para trabalhar, mas aí full time, né, o tempo todo na parte artística. Então lá eu fui fazer shows por várias cidades e ali principalmente na área de São Francisco e redondezas, né? Então a gente viajou muito e trabalhou esse disco, que foi um trabalho produzido em trio com dois grandes parceiros. Um chama-se Brian Rice, que é um pandeirista, é um dos melhores pandeiristas que a gente tem nos Estados Unidos. Ele toca com todo mundo, Hamilton de Holanda, quando vai lá, o próprio Ginga, Danilo Brito, bandolinista de São Paulo. Enfim, ele é o pandeirista que resolve e toca super bem a música brasileira ao pandeiro. E vocês podem conferir isso, quem estiver duvidando pode conferir no disco que foi gravado com ele e com Nando Duarte, que é outro músico fenomenal daqui do Rio, que tocou muitos anos, fez a direção musical da Elza Soares, para vocês terem uma ideia, e tocou com todo mundo, com Yamantu, com Silvério Pontes, com Nicolas Krasik, violonista francês radicado no Brasil. Nicolas é um dos convidados desse disco, por intermédio de Nando, ele veio participar, gravou um choro meu chamado Indeciso, que me dá também muita alegria. E a gente teve grandes participações de músicos, principalmente aqui do Rio. Nicolas hoje ele está em São Paulo, mas fora ele a gente teve Silvério Pontes, trompetista de responsa, Dani Spillman, que já participou aqui do Kim Art, que é hoje uma grande amiga, que eu admiro muito, saxofonista. A gente contou com Marcelo Caldi, grande sanfoneiro aqui do Rio, e também com Mike Marshall, que é uma referência no bandolim nos Estados Unidos, que é um músico que eu já tive a oportunidade de tocar, já lecionei. Fui nos Estados Unidos um dos anos para participar do Mandolin Symposium, que é um simpósio de bandolinistas que ele coordenava lá junto com David Grisman, que é outra referência do bandolim nos Estados Unidos. Então esse disco ele juntou essas participações
Tem composição minha, tem uma composição de Beto do Bandolim, que é uma referência de Recife, um músico pernambucano, que dedicou para mim uma música chamada Encontro de Bandolins. E a gente regravou os grandes nomes. Esse disco é um disco de choro, é o meu único disco que ele é totalmente voltado para o choro. O choro sempre esteve presente, como eu já falei aqui. E ele se chama Três Bahias. E Três Bahias porque eu tenho uma música chamada Três Bahias que faz referência justamente às bahias que estão no meu coração e fazem parte da minha vida, que é, claro, a Baía de Todos os Santos, de onde eu venho, na Bahia, a Bahia aqui, de Guanabara, que é onde eu estou morando já há um tempo e onde eu tenho meu trabalho hoje e estou estabelecendo muitas parcerias no Rio de Janeiro, e a Bahia de São Francisco, que é onde a maioria dos meus amigos estão nos Estados Unidos, é um lugar que eu já visitei e sempre que posso volto e continuo estabelecendo outras parcerias, já gravei com outros artistas de lá, participei de outros trabalhos, então tudo isso está nessa música que chama-se Três Bahias, e quando a gente começou a tocar, a gente notou que justamente eu venho da Bahia, Bahia de Todos os Santos, Brian, ele mora há muitos anos na Bahia de São Francisco, a Bay Area de São Francisco, e Nando é daqui, da Bahia de Guanabara, do Rio de Janeiro. Então, por que não? Demos o nome do grupo Três Bahias, que também é o nome do disco. Bahias, nesse caso, sem H, né? Bahias escritas como as bahias que eu mencionei aqui. Então, são esses trabalhos, fora alguns singles que eu lancei, né? Músicas avulsas, que de uma parceria, por exemplo, mais recente aqui com um grande violonista e músico, e hoje colega também, na Unirio, mas um músico que já tem uma trajetória grande, tem tocado com muitos artistas, que é Gabriel Improta, violonista. A gente tem um duo, e a gente tem um disco praticamente todo pronto, que a gente ainda não lançou, mas a gente lançou 2 músicas que vocês podem conferir. Uma é um arranjo de um choro do grande garoto, grande instrumentista, referência para todos nós, chamado Jorge do Fusa. A gente fez uma versão para bandolim de 10 cordas e violão, ele tocando violão e o bandolim. E a outra é uma do mestre Tom Jobim, que é a Chovendo na Roseira, que fizemos uma versão mais afro-brasileira dela, e tem a participação de uma grande referência da percussão no Brasil, que é Celcinho Silva, que é percussionista de Paulinho da Viola há muitos anos, e também atua no grupo Nó em Pingo d'Água, que é um grupo também muito importante no campo do choro. Então tem esses trabalhos que saíram, e também uma composição minha, dedicada à minha terra natal, Santo Antônio, e a composição chama-se Santo Antônio do Recôncavo, que é toda gravada lá na cidade, uma composição recente, que está aí nas plataformas, e ela é inspirada na cultura do samba de roda. Santo, 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 que é padroeiro que ilumina. Antônio, também meu pai e meu irmão. Santo eu canto o acarajé de cada dia. Antônio, de oferenda e oração. De Jesus do Recôncavo Baiano, cidade, capital desse rincão. Santo, santo, que é padroeiro que ilumina. Antônio, também meu pai e meu irmão. Santo eu canto o acarajé de cada dia. Antônio, de oferenda e oração. De Oxalá do Recôncavo Baiano, cidade onde está sua mansidão. Vontade de andar a pé, de poder andar a pé pela cidade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saudade, saudade de andar a pé, de poder andar a pé pela cidade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saudade.
Vou aprender a ler, vou ver se a sorte ajuda. Vou ver, meu bem, vou ver. Vou ver se a sorte ajuda. Vou ver, meu bem, vou ver. Santo, santo, que é Ogum no candomblé. Antônio, que também joga capoeira. Santo eu canto entre bênçãos e axé. Antônio, que trabalha lá na feira de Jesus do Recôncavo Baiano, cidade de Papajacás e Palmeiras. Santo, santo, que é Ogum no candomblé. Antônio também joga capoeira. Santo eu canto entre bênçãos e axé. Antônio, que trabalha lá na feira de Oxalá do Recôncavo Baiano, cidade escondida entre as palmeiras. Vontade de andar a pé, de poder andar a pé pela cidade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saudade, saudade de andar a pé, de poder andar a pé pela cidade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saudade, saudade de andar a pé, de poder andar a pé pela cidade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saudade, saudade, saudade. A música Santo Antônio do Recôncavo, que a gente acabou de apresentar aqui, Almir, ela mostra a valorização da cultura local, ela mostra a simplicidade e a nobreza das coisas que estão na cultura local, principalmente quando você está comentando ali saudade de caminhar pelas ruas, né? Que no momento que era possível caminhar livremente pelas ruas, hoje nós estamos numa pandemia onde não há possibilidade alguma de existência de caminhar sobre a multidão, então nem tem saudade desse tempo, se fôssemos trazer para uma realidade atual, né, que vivemos. Agora, outra questão importante, né, que os elementos que você traz também das outras culturas vivenciadas, as Três Bahias, o som do jazz, o som proveniente do sul, essa mistura toda, ela acaba influenciando de forma direta nessas composições. Sim, com certeza. Minha leitura, né, essa composição, ela é inspirada, como eu falei, no samba de roda, mas longe de ter a pretensão de compor um samba de roda como os mestres da cultura que vivem isso, que são criados, enfim. Então, é minha leitura, meu olhar, a partir da minha vivência. É isso que o artista faz, na verdade, a partir da sua vivência, ele mergulha naquela musicalidade local e, do ponto de vista que ele, né, ou do ponto de escuta, no caso do músico, ele produz um trabalho que, com certeza, acaba trazendo toda a bagagem dele, ou boa parte dela, de alguma forma está presente. Almir, você fez apresentações nos Estados Unidos, na Europa, América Latina, mas você foi parar em Foz do Iguaçu para ser professor na UNILA. Como é que isso aconteceu na sua vida? Foi bem quando eu estava terminando ali, né? Tinha terminado o doutorado, e surgiu um concurso que eu me inscrevi e fiquei sabendo da UNILA, foi onde esse concurso abriu, através de amigos de lá da Unicamp, que tinham terminado também a pós-graduação e foram aprovados lá. Então, a UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, uma universidade federal também, ela acabou absorvendo alguns professores, estudantes na época, e hoje professores e professoras, que vieram da Unicamp.
e eu acabei também chegando um pouco depois nessa leva aí. É um projeto muito, muito bom, muito necessário, né? O Brasil não se sente América Latina, as pessoas falam muito, né? Ah, o Brasil ia, mas nós somos América Latina também. E a cidade de Foz, ela é estratégica nesse sentido, porque ela é tríplice fronteira. Você tem a Argentina e o Paraguai. E uma das ideias dos cursos lá, não só de música, mas de forma geral, é que os estudantes desses países e de outros países da América Latina tivessem bolsas de estudo e outros subsídios, como moradia e alimentação, fossem morar em Foz e trouxessem mais da sua cultura e também contribuíssem para a comunidade, a cidade e a comunidade acadêmica. Então é um projeto muito bonito, que ultimamente, certamente, está passando por dificuldades, porque a gente sabe que as políticas públicas e as verbas para a educação, elas vêm sendo cortadas sistematicamente, então é algo que a gente precisa estar sempre de olho e pontuando aqui, mas é um projeto fantástico, e eu tive essa experiência de um ano lá, que fez toda a diferença. Poder atuar com aqueles alunos, poder aprender com eles, poder levar um pouco da minha bagagem também, atuar com os colegas recém-formados ali da Unicamp, tocar na cidade também, me apresentar. Alguns desses trabalhos que eu mencionei dos discos, eu pude lançar eles lá no Sesc, lá de Foz do Iguaçu, e foi uma experiência que certamente possibilitou que eu fosse aprovado no concurso aqui da Unirio. Já ter sido professor por um ano lá na Unila, que, como eu falei, é um projeto fantástico, e a gente precisa de mais projetos como esse, e a gente precisa fortalecer a Unila. Então, eu convido todo mundo que não conhece ainda a navegar por lá, conhecer todas as possibilidades, e quem sabe, né, eu conheço muita gente que saiu da Bahia e foi fazer uma graduação lá e ter essa experiência também bem, bem diferente, bem diversificada. E vejam só o coração paranaense aí na Bahia, agora no Rio de Janeiro, compartilhando toda essa gama de experiência que você teve ao longo da sua historicidade na música. E aqui a Universidade Federal da Fronteira Sul, Almir, ela também é co-irmã da Unila, e ela trabalha na mesorregião da Fronteira Sul. Por isso, Universidade Federal da Fronteira Sul, que existe nos 3 estados do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Somos aqui em 6 campi, e no Paraná temos um campus em Realeza, que é na região sudoeste, e aqui em Laranjeiras do Sul, que é na região centro-sul do Paraná. E aproximadamente atendemos mais de 90% dos nossos estudantes são provenientes de escolas públicas, e a universidade, desde a sua fundação, ela existe por conta dos movimentos sociais. A mobilização dos movimentos sociais, a força da sociedade organizada fez com que esta universidade existisse aqui no Paraná, em conjunto com a Unila. É uma grande satisfação, né, de ter aqui o seu testemunho sobre essa experiência e chamando, né, os estudantes deste Brasil afora, inclusive do exterior, para conhecer as nossas universidades. É uma imensa alegria e gratidão mesmo, Almir. Agora, da Unila para a Unirio, né, você acabou tendo essa transição. Como é que aconteceu essa transição? E também sobre os projetos que você desenvolve aí na Unirio. Você poderia compartilhar conosco? Bom, depois de um ano atuando na Unila, eu fui aprovado num concurso aqui na Unirio. Na verdade, eu já estava inscrito para fazer esse concurso desde a época que eu fiz o concurso da Unila. É porque teve algum problema de banca, algum imprevisto, e o concurso aqui do Rio ele atrasou. Então, eu fiz o de lá, fui aprovado, e desde que eu entrei, eu falei, pessoal, eu estou inscrito em um concurso que assim que ele abrir, eu vou fazer. Então, enquanto eu estava lá, fui aprovado, concluí, vim para cá, para o Rio, e comecei o trabalho aqui no segundo semestre de 2016. E aí foi o momento de conhecer a fundo a Unirio, já conhecia, já tinha vindo aqui, já tinha consultado alguns trabalhos, já sabia de alguns professores, mas, claro, fui me aprofundar, conhecer de maneira mais detalhada o funcionamento e as possibilidades. E chegando aqui, fiquei encantado assim, com o nível dos alunos,
com os colegas. É um lugar, sinceramente, bom de trabalhar, tem um time muito bom, entraram outros professores também junto comigo. Tenho gostado muito aqui dos projetos que eu venho desenvolvendo. Chegando aqui, por exemplo, descobri que a gente tinha um estúdio chamado Estúdio Radamés em Atali, grande compositor, grande Radamés, né? Uma homenagem super merecida. E nesse estúdio eu comecei a desenvolver um projeto chamado Vila de Sons. Começou inicialmente como Unirio de Sons, mas como a gente está no Instituto Vila Lobos, e aí ele transformou-se em Vila com 2 L's de Sons, porque é também nossa vila, nossa comunidade. E qual que é a ideia do projeto? Ele é um projeto de extensão que justamente mostra a produção da universidade para o grande público através das redes. Então a gente bate um papo e toca com alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas que já estão hoje aí no mercado. Por exemplo, Daniela Spielmann e Sheila Zaguri, que participaram aqui, já participaram do meu programa também. Então a gente tem os professores, e aí a gente tenta mostrar tudo que a universidade produz nessa área da música popular, quem já passou por lá, o que é possível, quem está agora na universidade está lançando um disco. Então vira assim, uma vitrine e um incentivo para os estudantes, além de divulgar toda a produção para quem não tem acesso físico aqui à Unirio. Então é um projeto que antes da pandemia já atuava nessa frente digital, de levar por meio das redes todo esse conhecimento. A gente tem um canal no YouTube chamado Vila, com 2 L's, de Sons. Convido todo mundo a se inscrever. Tem página no Facebook, tem página no Instagram, todas as redes. Tem muita coisa produzida já nesse tempo que eu estou aqui. Vinha lançando 2 temporadas, a cada semestre uma temporada, e cada temporada dessa com 8 vídeos. 4 convidados e 8 vídeos. Então, a gente lançava 16 vídeos por ano. E, claro, com a pandemia isso reduziu, a gente está se adaptando, fazendo lives e começando a gravar à distância, o que toma muito mais tempo, e a gente teve que se adaptar e reduzir um pouco essa produção. Mas já tem muita coisa lá no Vila de Sons. E além das minhas disciplinas, que eu assumo aqui, arranjo e análise da música popular e prática de conjunto, eu também trabalho com uma orquestra de cordas dedilhadas, que é a Dedilhadas da Unirio, que foi idealizada pelo professor Roberto Inhatali, hoje aposentado, mas que é um professor que tem um papel muito importante aqui no curso de música popular. Depois o professor Pedro Aragão, ele começou a trabalhar com orquestra. Quando eu cheguei, a gente trabalhou junto, e hoje o professor Pedro está de licença, está em Aveiro, Portugal, e eu assumi a Orquestra de Cordas Dedilhadas. Temos também um canal no YouTube chamado Dedilhadas Unirio. Cheguem lá, já tem bastante produção, a gente seguiu produzindo, mesmo na pandemia, gravando à distância. Os alunos têm se empenhado, eu tenho bolsistas fantásticos e fantásticas que me ajudam demais nessa parte de edição, montagem dos vídeos. Então tem bastante coisa num espaço relativamente curto de tempo, né? Então dá para ver o que é possível produzir. E esses, por exemplo, eu estou falando aqui de uma parte que ela é da academia, ela é produzida na universidade, mas ela já tem ramificações muito grandes. Muitos desses estudantes e de ex-estudantes e dos professores, eles também atuam no mercado, como a gente fala. Eles têm discos, fazem turnês, tocam com artistas, têm seus próprios trabalhos, e a gente contempla isso também. E na Dedilhadas acaba sendo um laboratório para os alunos que fazem arranjo poderem experimentar. Então a gente tem arranjos produzidos pelos próprios alunos, a gente tem arranjos que eu trouxe, tem arranjos de outros músicos e arranjadores mais experientes, e a gente contempla isso tudo numa prática de dedilhadas. O que são as cordas dedilhadas? São justamente essas cordas tocadas com os dedos, ou às vezes até com palheta, mas que não são as cordas de arco, como a gente chama, por exemplo, o violino, o violoncelo. Aqui a gente tem o contrabaixo acústico, tocado de dedo, a gente tem violões, violão de 6, violão de 7, a gente tem as violas, a viola machete, que é essa aqui, a viola de 12 cordas, chamada de caipira, a viola brasileira, a gente tem o bandolim, a gente tem o cavaquinho, e também convidados de outros instrumentos de percussão e de outros instrumentos que aparecem.
Mas são esses dois projetos principais, além da parte, claro, de pesquisa e outras atividades didáticas que todos os professores acabam desenvolvendo na universidade. Um fato pertinente da gente estar comentando aqui, Almir, é a questão da existência e a importância de um curso de artes, de música numa universidade, para trazer todo esse envolvimento cultural, acadêmico, artístico, que acaba tendo a pesquisa, a extensão e também o ensino, culminando aí num belíssimo trabalho que é desenvolvido pela universidade. Seria muito difícil ter esse tipo de trabalho com a excelência e qualidade, não querendo colocar que os músicos práticos não desenvolvam trabalhos belíssimos, não é isso, mas de que essa sistematização, essa união, oportunizar a formação é papel fundamental da universidade. Sem ela, nós não teríamos esse momento. Com certeza, essa estrutura da universidade, tanto a estrutura física, quanto todo o acervo de conhecimento que ela vai acumulando, né? Cada pessoa chega ali e contribui, e isso vai virando uma grande comunidade. Então, a universidade ela é fundamental. A música popular ela é peça-chave para a gente entender a nossa sociedade. A música, as artes de uma maneira geral. Mas a música popular, ela está em muitas esferas da vida cotidiana. Ela envolve as pessoas de uma maneira muito profunda, né? Ela toca literalmente as pessoas. E a gente ter toda essa estrutura que eu mencionei de uma universidade para promover reflexão e prática, fazer musical e poder agregar, trazer pessoas de várias localidades, de ter esse grande ponto de encontro, que é como eu costumo ver as universidades públicas, isso é fundamental para a nossa cultura, especialmente um país como o Brasil, que tem uma cultura tão rica e tão diversa. Agora, desses trabalhos que você desenvolve aí na Unirio, qual que você quer compartilhar aqui conosco? Eu gostaria de falar também de um trabalho que é o mais atual, que é o trabalho de pesquisa, que também envolve performance, que é um estudo sobre um show, uma apresentação do grande Gilberto Gil, uma apresentação que ele fez em 73 na USP, dentro de uma universidade em São Paulo, e num período muito complicado, muito tenso, que é o auge ali da ditadura, do regime ditatorial. Período de muita perseguição, infelizmente a gente vê gente que parece que não entendeu o que aconteceu e achando que foi algo positivo, e quando a gente estuda a fundo, a gente vê que não tem nada mesmo de positivo, foi um período terrível, terrível. Então a gente mostra como o Gilberto Gil, enquanto artista, tinha voltado do exílio e como ele se posiciona, como a música dele está sendo feita naquele momento. Ele está assim, com um nível artístico muito alto, assim, o nível da performance é muito alto, e ao mesmo tempo o nível da concepção dele, de como ele pensa a música dele, como ele dialoga com os estudantes. Então é um show enorme de quase 3 horas, e eu tenho estudado ele junto com estudantes aqui. Eu tenho produzido artigos, vídeos, arranjos. Então, é um projeto amplo que produz desde uma parte de reflexão mais específica, mais acadêmica, até trabalhos artísticos que estão circulando por aí. Tem alunos que passaram por esse projeto, que já estão hoje fazendo mestrado na Unicamp, fazendo mestrado aqui. Enfim, e com esse projeto, a gente produziu 2 mini-docs sobre a música Ladeira da Preguiça, onde a gente mostra aspectos do violão, da levada, como que o material musical reflete várias questões, como o tema da preguiça, que é muito associado à Bahia, mas que também traz toda uma carga de preconceito e discriminação, pois remete ao tempo da escravidão, tem a ver com o preconceito em relação aos negros, principalmente no Brasil. Então a gente traz várias questões muito latentes aí, infelizmente até hoje na sociedade brasileira, e como elas são refletidas na música. Então tem 2 mini-docs sobre essa música, e a gente está em fase de produção, finalizando um próximo sobre a música Expresso 2222, que é uma música também muito emblemática, assim, no meio da música popular. Então esse projeto é o mais atual, que é um projeto de pesquisa que abre todas essas ramificações aí que eu te falei.
Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular. Vamos ver como isso acontece na introdução do Expresso? Ela é formada por um ciclo que é repetido 4 vezes de forma bem semelhante. A nota Dó, que inicia a introdução, é tocada na 10ª casa da 4ª corda do violão, utilizando a técnica já comentada de alternar os dedos indicador e polegar na mesma corda. Se tirarmos os acordes que são tocados em bloco com os dedos indicador, médio e anular, teremos uma linha de baixo, tocada exclusivamente na 4ª corda, com os dedos indicador e polegar. As notas percussivas, representadas na transcrição pelo X e também denominadas como ghost notes, são executadas levantando imediatamente a mão esquerda para abafar o som, enquanto a mão direita fere as cordas. Bom, além de um resgate histórico que você traz aí nesse trabalho belíssimo de pesquisa sobre a forma de tocar de Gilberto Gil num contexto político histórico no Brasil, essa forma didática que você traz ali com o violão, a música, o ouvido, né, trabalhando o ouvido e a teoria musical, é muito interessante para o aluno que vem na academia aprender o violão popular, é de suma importância. Com certeza, e trabalhar essa parte do acompanhamento, que às vezes é uma parte que não é tão valorizada, as pessoas querem aprender a improvisar, solar, o que é importante também, dependendo do que o músico quer desenvolver, mas essa parte do acompanhamento ela é primordial e é uma atividade que certamente os estudantes vão precisar muito, porque a gente vira e mexe, desenvolve um trabalho que precisa estar, né, acompanhando, fazendo uma base para alguém cantar, para alguém solar. E é uma atividade muito importante e que você pode estudar e desenvolver muita coisa através disso. Então, através de um violão super rico e criativo e que é referência na música brasileira e mundial, por que não? A gente pode desenvolver bastante coisa. Os alunos têm se aprofundado, eles têm curtido fazer esse trabalho, e é isso que a gente tem falado aqui, né? Essa ideia, por exemplo, se eu não estivesse na academia, eu iria tocar, tirar essas músicas, e talvez não tivesse a preocupação de sistematizar isso de alguma forma, ver a melhor forma de organizar essa informação. A diferença é essa, que aqui, além de eu tocar, fazer esse trabalho de aprender e desenvolver a habilidade de tocar isso bem, tocar isso a tempo, no ritmo, com swing, você também tem toda essa parte de organizar a informação e ver a melhor forma de transmitir e fazer essas conexões, né? Onde que a música está inserida, em qual contexto, com quais outros aspectos a música está dialogando. Bom, falando de conexões, você comentou anteriormente de várias parcerias, estando em composições, em palco, mas falando da guitarra baiana, o Armandinho Macedo, falando de Daniela Spielmann e de outros mais aí que estão no seu repertório presencial e musical propriamente dito. Como é que foi essa sua experiência de estar tocando com esses grandes músicos? A experiência foi a melhor possível, né? Poder tocar, primeiramente eu vou falar da experiência com o Armandinho, né? Ele foi convidado para tocar no Encontro de Choro, que estava acontecendo na Unicamp, fazendo a direção musical do grupo que acompanhava os artistas, e foi uma experiência única e emocionante, claro, né? Ele que
sempre foi uma referência grande para mim, especialmente muito por causa da guitarra baiana e do bandolim também, mas toda essa ligação, né? Eu começo ali no interior da Bahia, no Recôncavo, toquei bastante em trio elétrico, viajei tocando guitarra, um pouco da guitarra baiana também nesse período, e depois eu retomo mais ela. Hoje é um instrumento que está presente, né? E a gente aprende muito quando a gente toca com músicos desse calibre. Aqui, por exemplo, no Rio, você comentou da Daniela Spielmann, pude participar do show dela, um show lindo, tocando justamente guitarra baiana, que ela gostou demais. Não, traz a guitarra baiana. Em outros trabalhos eu toquei bandolim com ela, com Sheila Zaguri. Tive a oportunidade de tocar também esses instrumentos aqui com grandes músicos, como Silvério Pontes, que hoje está no disco. Também a oportunidade de tocar com o grande Nylon Proveta, que eu já mencionei aqui mais cedo, né? Eu e João Paulo Amaral, nosso arranjo do Língua de Preto, um choro de Honorino Lopes, um choro bem antigo, a gente fez um arranjo diferenciado e pôde tocar com ele, junto com Alexandre Ribeiro, outro grande clarinetista. Enfim, vários músicos. O Mike Marshall, o bandolinista dos Estados Unidos, eu tenho um vídeo com ele, a gente tocando a Desvairada do Garoto, improvisando, nós dois ali numa roda grande, e dá para sentir o clima, né, da noite. Então são experiências assim, que você guarda para a vida toda e são aprendizados mesmo. Assim. Tem outro grande músico também chamado Howard Alden, que é um guitarrista que já fez até trilha sonora para filme do Woody Allen. Então é um cara assim que é uma referência dentro do jazz, especialmente aquele jazz que chama-se de jazz cigano, gypsy jazz. Tem vídeos a gente tocando, fazendo músicas, dividindo improvisos. Então essas experiências são fantásticas, são momentos como esses que trazem as maiores recompensas para a vida de um músico. Né? Eu imagino a emoção sua ter estudado teoricamente, praticamente, tocar guitarra baiana, estudar jazz, enfim, né, todo esse arsenal de conhecimento, tendo como as referências todos esses músicos, brilhantes músicos que você acabou de mencionar, e estar ao lado e compartilhando experiências também. É uma troca mais do que musical, uma troca de almas ali que existe, onde se funde a musicalidade, resultando em brilhantes composições e brilhantes trabalhos que foram desenvolvidos. Mas tem mais um trabalho que você comentou aqui, de 10 anos em Campinas, com a Orquestra Filarmônica de Violas. Você poderia contar para nós aqui como que começou esse seu trabalho, dos resultados obtidos, das experiências vivenciadas? Sim, a orquestra foi um momento bem importante para mim, que vinha da Bahia, de outra cultura, e pude aprender bastante com os violeiros e os mestres lá sobre a cultura caipira, não só a música, mas todo o entorno. E, claro, os ritmos, o jeito de tocar, foi quando eu comecei a estudar a viola, né? Essa viola que é muito forte no interior de São Paulo, em Minas Gerais. E a orquestra ela foi fundada pelo professor Ivan Vilela, grande músico, violeiro, e ele, quando eu cheguei, ele ainda estava, então atuei junto com eles, fiz o primeiro arranjo, eles gravaram, participei de 2 discos com a orquestra. Foi lá que eu conheci o João Paulo Amaral, que eu falei, o violeiro, que a gente gravou o disco Cordal. E no trabalho mais recente da orquestra, tem 2 arranjos que eu gosto muito. Um deles, inclusive, é com essa dupla, tem um vídeo com essa dupla tocando, Proveta e Alexandre Ribeiro, que é o Lamento Sertanejo, composição de Gilberto Gil e Dominguinhos, um arranjo meu, que também foi gravado no disco pelo violoncelista Fábio Presgrave. Além deles, tem outra música, uma música associada ali ao Clube da Esquina, ao pessoal de Minas Gerais, que é o Fé Cega, Faca Molada, gravada por Milton Nascimento, e no disco é uma versão instrumental para a Orquestra Filarmônica e Ricardo Hertz, grande violinista, que faz um trabalho esplêndido assim, na música popular. E com a orquestra, eu já mencionei, eu passei por pude conhecer o interior de São Paulo e tocar em várias casas, em vários centros culturais, em várias unidades do SESC do interior e também da capital. É um legado que você deixou aí para Campinas e para a posteridade, inclusive. Deixar esse registro e o incentivo a que jovens venham a estudar os instrumentos e a compor.
Agora, por curiosidade, você falou da viola machete e a viola caipira. Que diferença há nesses instrumentos? Bom, a viola caipira ela é maior, tamanho aproximado de um violão, um pouco menor que um violão, e ela tem 10 cordas, cordas duplas. E ela tem afinações, várias formas de afinar, e essas afinações elas vão gerando repertórios e técnicas, formas diferentes de tocar. A viola machete é uma viola que no Brasil ela ficou mais ligada ao samba de roda, ao recôncavo. Ela vem de Portugal também, como a viola que se transforma na caipira, mas no recôncavo ela ganha um jeito muito particular de tocar, que foi desenvolvido pelos afrodescendentes, que arrumaram formas de dialogar com toda aquela percussão que está ligada ao samba de roda. Então ela tem também algumas afinações, mas ela tem uma sonoridade bem diferente, porque ela é menorzinha, ela tem um tamanho menor, e ela tem um jeito de tocar que também é diferente, e um repertório completamente diferente da música caipira. Inclusive, tem um vídeo muito bonito que a gente vai compartilhar aqui, que deixa essa viola bem numa posição de protagonista. Essa constituição do instrumento, a história do instrumento é encantador para aqueles que curtem a história, curtem a música, curtem a cultura. Está sendo uma aula e tanto aqui, Almir. Muito obrigado para todos que estão nos assistindo hoje, estão tendo uma brilhante aula com você aqui. Almir, agora a questão da pandemia que trouxe dificuldades, mas potencialidades para que nós, na docência, pudéssemos exercer essa profissão, mesmo não estando de forma presencial, ainda mais com a música. E aí, na Unirio, como que aconteceu esse processo de adaptação? Embora estejamos ainda em fase de adaptação, não estamos plenamente adaptados, mas melhor do que no início. E também como as composições, essas parcerias à distância ocorreram, e na composição que você acabou fazendo, um arranjo de um popurrí de vários sambas de roda do Recôncavo. Você poderia compartilhar aqui conosco? Bom, a pandemia pegou, claro, todo mundo de surpresa, foi aquele susto geral, e as aulas foram suspensas, e uma forma que a gente achou logo no início de manter o contato com os estudantes foi organizar uma amostra virtual permanente, que segue até hoje. Então, a gente organizou a amostra trazendo toda a produção do Instituto e mais músicos convidados da cidade também, para fazer lives, troca de ideia e também apresentar vídeos musicais, de performances, de concertos, e produzir nesse formato à distância, né? Vídeos editados, onde um músico grava primeiro, outro grava depois. Então, mergulhamos, né? Tirando o proveito máximo que a gente pôde da parte digital, né? De todas as tecnologias, e a gente tentou trazer pessoas também de outras universidades, de outros estados. Eu acho que isso é um ponto, né? Dentro de tudo, todo o sofrimento aqui, sendo super solidário com as famílias, com todos os estudantes que estão em situação vulnerável, mas tentando achar algum ponto positivo. Eu diria que essas parcerias e a possibilidade da interação maior com pessoas que estão em outras localidades seria um deles, né? Um desses pontos. E aí, com isso, a gente está tentando ainda, né, viabilizar tudo que a gente pode. A parte da performance sofreu muito, a gente não consegue respirar junto, ensaiar junto. Então, dentro dessa nova realidade, a gente tem produzido vídeos, como eu falei, à distância, e os vídeos da Orquestra de Cordas Dedilhadas têm sido feitos ultimamente assim, dentre outros trabalhos, que estão na mostra no canal Música Unirio, que é o canal do Instituto Villa-Lobos. Esse arranjo que eu fiz, que você mencionou, é um que realmente me emociona, porque além da viola machete, que eu pude trazer, colocar ela junto ali com as outras cordas, interagir, mostrar para a turma, eu trouxe vários sambas tradicionais do Recôncavo, e foi uma parceria entre a Dedilhadas da Unirio e o projeto Neogibá, lá de Salvador, que é um projeto de orquestras juvenis e infanto-juvenis, que é muito importante, tem uma produção muito expressiva lá em Salvador. Então, é uma parceria
Vocês vão ver alunos de lá e daqui da Unirio, e a gente toca num arranjo camerístico, que é esse estilo, essa forma de fazer o arranjo, vários sambas que são basicamente de domínio público. Alguns são associados a grupos específicos, a personagens do Recôncavo, mas são sambas hoje tradicionais e que não são tocados originalmente por um grupo de cordas dedilhadas. Então, a viola machete, sim, é uma viola que vem da tradição, mas aqui ela está atuando de uma forma um pouco diferente. Então, eu fico muito contente de poder trazer essa cultura, não só através da pesquisa, através dos textos, mas também através da parte artística. E o vídeo, ele ficou muito bonito, ele conta com imagens também, além da gente tocando, imagens das cidades do Recôncavo, de Santo Antônio de Jesus, minha cidade, mas também de Cachoeira, de Santo Amaro, de imagens de Salvador, da lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim, imagens dos estudantes. Algumas dessas imagens foram captadas por um artista local, que é Cauã, cedeu essas imagens para a gente utilizar, que vocês vão ver. E o clipe, no final, ficou muito bonita a edição. E são essas coisas que nos estimulam a continuar produzindo, mesmo numa realidade tão adversa e tão complicada como essa que a gente está passando por causa da pandemia.
além da técnica que a gente observa dos instrumentistas tocando, a gente notoriamente percebe que eles estão curtindo a música, literalmente, naquele embalo, no andamento, no gingado, porque existe também essa questão do movimento do corpo em função da execução do instrumento. Com certeza, a gente acaba tocando com o corpo todo, especialmente uma música que é tão corporal, que tem toda essa herança ancestral. Enfim, é muito rico, né? E é uma coisa que é muito importante de ser valorizado e que às vezes não é tão comum a gente ver esse tipo de arranjo para cordas dedilhadas, um arranjo escrito, né? É um desafio, foi um desafio e tanto fazer de uma forma que a gente conseguisse manter justamente esse aspecto, o aspecto da corporalidade, da dança, da parte rítmica. Então, foi muito trabalho. Não só compor o arranjo, escrever, mas produzir ele à distância, porque tudo aí foi produzido à distância, sem perder justamente essa parte que é tão essencial. A gente contou também, além dos professores lá da Neogibá que estão participando, que orientaram e abraçaram o projeto, com o percussionista Marcelo Pinho, que infelizmente não pôde sair no vídeo, porque ele não conseguiu gravar o vídeo a tempo, ele estava num processo de mudança, mas ele gravou todo o áudio e enriqueceu muito o produto final, com certeza. Um belíssimo trabalho, e fica aqui os parabéns a todo o grupo da Unirio, né, no caso, sobre a sua representatividade, e o grupo lá, o Neogibá, que acabou abrilhantando essa participação. Almir, aqui nós do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui hoje para contar a sua história de vida, contar da sua formação musical, tanto acadêmica quanto a não acadêmica, suas experiências no exterior, aos palcos com grandes artistas, e hoje você sendo referência, um excelente, um grande artista da música instrumental brasileira, fica aqui a nossa gratidão, e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje no Sarau Química em Arte. E claro que não podemos nos esquecer de pedir para que se inscrevam no canal do Almir Cortes, da Unirio, e também no canal Química em Arte. Martinho, eu que agradeço pelo convite, foi muito prazeroso, você é uma pessoa muito simpática e muito dá para ver que você está bastante envolvido aqui com o projeto, dá para ver toda a dedicação que vocês têm. Aí eu fico feliz que projetos como Química em Arte existam e que estejam em plena produção. Então, eu fico muito contente, reforço aqui o pedido para que as pessoas se inscrevam no canal do projeto, se inscrevam também no meu canal, no canal da Música Unirio. E é isso, a gente vai fortalecendo essas redes de forma digital até que a gente consiga se encontrar presencialmente.